Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Costa, jornalista da Globo e do Sport TV, especializado em esportes olímpicos. Então, eu gosto muito de futebol, assisto aos jogos e tal, mas o meu trabalho e a minha paixão mesmo são os esportes olímpicos. Acompanho o Caio já 4 ciclos olímpicos, né? A Bia acompanhei desde quando ela começou a se destacar há alguns anos atrás. E é uma honra muito grande estar aqui com tanta gente legal e tanta gente importante para falar um pouquinho desse caminho até 2028. Eu acho que a gente poderia começar com a Bia. Primeiro, assim, a gente tem 3 vídeos para mostrar, porque assim, o Bradesco sempre teve, quando você abre o aplicativo, tem a Bia, que é a pessoa que te ajuda ali no aplicativo. E o Bradesco tinha uma gama de Bias no esporte brasileiro. Quem acompanha o esporte sabe que tem a Bia Haddad do tênis, que é muito boa, a Bia Ferreira do boxe, que é medalhista olímpica, tem a Bia do futebol feminino, que só não foi para a Olimpíada porque estava machucada, tem uma Bia do judô que está chegando da nova geração, tem uma Bia no remo. Então, o Bradesco tinha várias Bias para buscar. E achou a Bia, nossa campeã olímpica de judô. Eu acho que tem como a gente começar colocando o vídeo para a gente acompanhar, e depois a Bia fala um pouquinho já desse pós-Olimpíada dela, que ela já foi procurada por várias empresas, eu vejo ela na TV, mais do que eu via durante a Olimpíada, porque agora tem propaganda em vários canais, enfim. Bom, tem como passar o vídeo agora? Vocês conhecem a Bia, né? Ela conquistou o Brasil, mas ninguém conhece ela melhor do que eu. A Bia é inteligente, é rápida e muito eficiente. Quer ver? Bia, faz um pix pro Pedro. De qual Bia você achou que eu tava falando? Com a Bia do Bradesco, você faz pix direto pelo WhatsApp, consulta saldo e extrato e ela ainda te avisa em caso de pix suspeitos. A Bia do Bradesco é tão eficiente quanto a minha Bia. Só não aprendeu a dar ipom. Ele é demais, né? É fácil de lidar, super prático, me ajudou a começar a investir e tá sempre aqui, na minha mão. De que você acha que eu tô falando? Do app do Bradesco. No app Bradesco, você faz empréstimo em 3 cliques. Consórcio e investimentos. Tem até conta internacional. Facilita com o Bradesco. Ah, você também vale ouro. Ele é tudo, né? Tá sempre com a gente. Vira nosso xodó. Pera, acho que eu tô falando de quem? Ela tá falando do app Bradesco. No app Bradesco, você pega empréstimo em 3 cliques e faz Pix usando o saldo até de outros bancos. Dabi! Ó, se sumirem com seu celular, o Bradesco tem Pix com seguro contra golpes. Contrata aí no seu app. O app faz tudo, só não sabe latir. Boa, é isso aí. Bia, eu queria que você falasse um pouco como foi esse seu pós-ouro olímpico com relação a trabalho de marketing, porque você já era uma atleta conhecida para o pessoal que gosta de esporte, mas você virou conhecida no Brasil inteiro com essa medalha de ouro, né? Bom, boa noite a todos. Simplesmente uma loucura. É uma rotina nova, tá sendo tudo novo, assim, questão de eventos, palestras. Ainda fico um pouco nervosa quando eu falo em público. Estou mais acostumada a lutar judô, é bem mais tranquilo. Mas está sendo uma loucura muito boa, assim. O atleta de alto rendimento, a gente sempre pensa em Olimpíada, a gente imagina sendo campeão olímpico, mas a gente não imagina o tamanho da dimensão que isso se torna, né? Ainda mais esse pós, eu acho que foi muito impactante. Consegui emocionar a maioria dos brasileiros junto comigo no dia da minha conquista. Então, foram coisas muito grandiosas em pouquíssimo tempo. Eu passei um ciclo muito difícil. Esse ciclo olímpico foi um dos piores assim, que eu já passei. Então, digamos, fechar o ciclo com uma chave de ouro dessa é maravilhoso, mas tem muitas coisas juntos, assim. Eu não consegui descansar ainda, mas o que eu estou vivendo está sendo algo maravilhoso. Eu cheguei aqui no Brasil, no dia seguinte, o Daniel, meu esposo, já estava fazendo o comercial da Bradesco. Eu, nossa, que rapidez. Eu nem imagino, sério, foi simplesmente muito rápido. Porque lá em Paris a gente estava vivendo um universo totalmente paralelo do resto do mundo. A gente não sabia como que estava o Brasil, a gente não sabia a reação das pessoas. Eu estava imaginando na minha cabeça, via vídeos,
quando o Instagram funcionava. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu realmente fui impactada, não só com a dimensão do esporte assim na vida das pessoas, que todo mundo acompanhou, não só o judô, mas diversas outras modalidades. Isso me deixa extremamente feliz de ver realmente todo mundo acompanhando outros esportes e ver essa grande oportunidade que o Bradesco iniciou na minha vida de poder fazer propaganda e colocar a minha família inteira na propaganda junto comigo. Então, está sendo incrível. Foi uma louca mudança, mas uma mudança maravilhosa. Eu vou deixar sempre aberto para a Juliana, para o Gustavo e para o Felipe para vocês intervirem, fazerem qualquer pergunta, mas vou agora falar com o Caio. Caio, você teve a Bia ganhou uma medalha na primeira Olimpíada dela. Você ganhou na sua 4ª Olimpíada. Eu queria que você falasse assim, o quanto você, falando da parte de marketing, de publicidade, assim, o quanto você tinha de publicidade durante 10, 12 anos que você foi atleta da seleção brasileira, ganhando medalha em Jogos Pan-Americanos, ganhando medalha em campeonatos mundiais, mas ainda não tinha a medalha olímpica. E agora, nesse um mês e meio depois da Olimpíada, que você já tem uma medalha olímpica, tem conversa, o pessoal de publicidade te procura. Eu queria ter tido essa... Boa noite, primeiramente. Eu queria ter tido essa capacidade de ganhar uma medalha olímpica da minha primeira Olimpíada, mas eu fui 39º, assim, foi tão legal como eu gostaria, mas era um passo importante para a minha modalidade, tanto que eu fui o único atleta da marcha atlética naquela Olimpíada. Então eram outros cenários, né? E então a gente tinha que construir. A Olimpíada do Rio é uma Olimpíada que eu fico bem pertinho da medalha, né? Que eu sou 4º lugar, né? Eu brinco que eu fui o primeiro a não ganhar medalha, né? Então, para me sentir melhor. Então, aqui, esse é o processo de popularidade da minha modalidade, né? Porque a Olimpíada do Rio já traz, por ser a Olimpíada em casa, estava todo mundo assistindo, poxa, foi 4º lugar, o brasileiro quase chegou, né? O brasileiro tem, ele pressiona, assim, gosta de cornetar, né? Mas o 4º lugar ele consegue ver melhor olhos, né? Você vê o Cadeirano, né? Ana Sátina, lá teve o Darlan em Tóquio, e ali fez muito bem para minha modalidade, porque assim não era tão popular. E a partir dali começou a galera a entender, cara, aquele cara ali não está brincando de rebolar, é um esporte que tem muita dificuldade, né? E aí com essa medalha a gente consegue trazer essa visibilidade, porque a gente sabe que o resultado é importante para isso, né? Quando a gente vai falar do judô, e teve toda aquela geração que já traz essa visibilidade, e eu tinha esse desafio de ser o pioneiro nisso, né? E eu sei que, e aí eu fui, essas 4 Olimpíadas, fui construindo um álbum de figurinha, né? Medalha em Campeonato Sul-Americano, medalha em Jogos Pan-Americanos, medalha em Campeonato Mundial. Eu tinha medo de não ter a figurinha prata, no meu caso, e aí vem a medalha olímpica, e isso aí tem uma mudança diferente de todo o resultado que eu já tinha tido, né? Da rede social, se atualizava assim, estava subindo seguidor, você falava, travava, né, o celular, e aí você fala, agora mudou, né? Eu cheguei também, quando pousei em Brasília, foi incrível isso, né? De você poder fazer do seu esporte, que não era tão popular, ter essa visibilidade, você poder estar em eventos, ter esse convívio. Eu acho que isso é muito importante também para o futuro da minha modalidade e também para o atletismo, que eu represento o atletismo, né? Então, isso foi essa demanda de 4 Olimpíadas, foi essa construção também que a galera trouxe uma narrativa legal também, né? De persistência, de luta. Então, são essas narrativas que têm dado espaço para poder falar. O Caio é o único atleta brasileiro da história que conquistou a primeira medalha dele na 4ª Olimpíada. Então, é um cara que persistiu. Assim, a história dele dentro da Olimpíada é muito, muito bonita. Assim, é o cara que tentou, e a medalha finalmente chegou agora nos Jogos de Paris. Eu queria falar com a Juliana e com o Felipe, que eles fazem parte de agências, né? Então, a gente tem os atletas aqui, que são as estrelas, né? Que são as pessoas que as marcas querem estar ligadas, principalmente atletas como eles, que são campeões e têm um carisma gigantesco. Então, assim, as marcas querem estar... Eu queria falar com vocês dois, como é que é o processo assim, de escolher um atleta ou uma marca para apoiar,
E aquela coisa que tem que ser mais importante, às vezes, né? Pegar o ciclo inteiro, né? Não pegar faltando 3 meses para a Olimpíada e dar aquele incentivo final. A gente brinca que a Olimpíada dura 15 dias, mas o esporte olímpico não para nunca, né? Os caras estão treinando todo dia. Então, eu queria que você falasse, primeiro a Juliana, depois o Felipe, um pouquinho disso, das procuras da agência com relação aos atletas. Boa. Boa noite. Não tenho nem roupa para estar do lado do pessoal que me fez chorar. Então, acho que a primeira coisa, eu vou misturar a vida pessoal com de trabalho, porque acho que, antes de qualquer coisa, eu sou muito fã do esporte. Muito para além do futebol. Então, toda vez que a vida profissional ela pode trocar com a vida pessoal, eu acho que é um presente. Então, linkando com a pergunta de como que a gente escolhe, como que a gente, enfim, que a gente motiva, eu acho que tudo nasce também da onde a marca quer chegar, né? O que a marca quer passar de valor. Então, acho que a gente tem um exemplo bacana dentro de casa, que é Medley, que eu queria falar de saúde mental. E a escolha passou muito por quais atletas poderiam segurar esse discurso, poderia ser uma coisa que também é do interesse deles, que também é genuíno. E essa troca começou com um ano antes das Olimpíadas. Acho que já é uma marca que tem uma história legal com isso. Então, foram 2 anos de trabalho. E eu acho que o objetivo, talvez, de todas as pessoas que estão aqui, acho que a gente viveu uma coisa muito bacana nas Olimpíadas agora, que a gente viu resultados incríveis. Então, eu acho que você, com certeza, vai poder falar bastante sobre isso também, mas acho que é um ganha-ganha para todo mundo, né? Então, como que a gente ganha para o esporte, que o esporte move a sociedade, o esporte, enfim, a gente tem exemplos maravilhosos que estão aqui, medalhistas olímpicos, mas tem uma galera que está por trás também, que fez coisas incríveis também. Então, eu acho que as marcas podem suportar isso, podem ter muitos benefícios com engajamento, com conexão entre as pessoas. E, no fim do dia, fica bom para as marcas, para os atletas, para o esporte e para a sociedade. Bom, boa noite. A pergunta é... A resposta, na verdade, é muito difícil convencer, porque talvez as marcas ainda não tenham entendido que não é o resultado. E a gente também sou apaixonado por futebol e a gente traz muito o termo resultadista do futebol. Então, pô, é legal pra caralho ver todo mundo ganhando muito dinheiro, fazendo tudo depois da medalha. Mas e antes? E a pessoa que chegou em 4º lugar? Não tem um incentivo para o próximo ciclo? Então, eu acho que, principalmente para a gente, em papel de agência, assim, a gente precisa muito chegar num coeficiente que é marca, acredita, isso aqui vai ser legal pra caralho. Atleta, faz o teu papel. Quando junta os dois, dá isso, dá um resultado, dá uma coisa legal, dá uma coisa que vai reverberar por muito tempo. Então, acho que é muito mais sobre o que a marca quer e o que o atleta também entrega. Então, às vezes você tem um atleta que ele é muito bom no que ele faz, mas ele tem a popularidade de um abacaxi. Não vai funcionar, sabe? Tipo, tem outras formas de você monetizar isso, tem outras formas de você conseguir convencer a marca com métrica, com resultado, com alguma outra coisa assim. E aí até um exemplo que eu trago também, quase que para dentro de casa, né, que é Guaraná com futebol feminino. Quando a gente fala de futebol feminino, a gente automaticamente pensa em Guaraná. Os caras estão lá, ó, há muito tempo, fazendo muita coisa. Então, pô, beleza, o Brasil ganhou medalha olímpica no futebol, Guaraná pode falar disso. Ele se apropriou disso há muito tempo atrás. Ele não chegou e injetou um caminhão de dinheiro depois que o negócio aconteceu. Acho que hoje o público ele vê muito isso, vê muita verdade do patrocínio. Não é só chegar e, pô, legal, estou aqui, toma dinheiro, fala da minha marca. Acho que as marcas ainda estão entendendo que o atleta não é o influenciador principal da marca. Então, o ciclo ele é construído durante 4 anos e esse atleta ele pode mudar de marca durante esses 4 anos. É muito mais sobre o esporte que você está fazendo do que sobre a pessoa. Então, acho que essa equação assim, é muito complexa de você fazer, assim, conseguir convencer a marca, pegar um atleta que tenha um carisma legal, que tenha um rendimento muito bom, e você ter a grana para poder botar ali no lugar certo, na caixinha certa. Então, acho que isso é uma conta que é muito difícil você mensurar e é doloroso. E o Gustavo Herbeta, que é diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil, trabalhou muito agora, nesses últimos anos, mas principalmente durante a Olimpíada, e o COB teve números muito grandes, né? Assim,
Depois você faz uma análise mais detalhada, mas os números de seguidores nas redes sociais, número de compartilhamentos, todos os números possíveis ali do Comitê Olímpico do Brasil com relação às redes sociais foram muito bons. Queria que você falasse um pouco de como foi esse trabalho para a Olimpíada de Paris e também durante a Olimpíada de Paris, porque, por exemplo, vocês citaram a Ana Sátila. A Ana Sátila era mais desconhecida antes, e durante a Olimpíada, mesmo que ela não tenha ganho medalha, ela virou meme. Participou de 30 modalidades. Isso, todo dia estava Abre lá. a torneira, sai a Ana Sátila. Virou um verbo, né? Satilando. O que você está fazendo? Estou satilando, estou trabalhando pra caramba, é isso. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi o trabalho do Comitê Olímpico do Brasil nesses últimos anos. Bom, boa noite. Em uma rodada aqui, vocês conseguiram sintetizar todas as dores do Comitê Olímpico do Brasil. Acho que não só do COB, mas do Movimento Olímpico Internacional, que tem nos atletas os principais protagonistas. Eu costumo dizer que, se não fossem eles, a gente não estaria aqui. Ninguém estaria falando sobre isso, né? Tanto o COI quanto os 205 comitês olímpicos nacionais cascateiam essa estratégia. É tudo em torno do atleta. Porque o atleta, e acho que esse é o ponto que as marcas precisam entender, o atleta e o esporte propicia você contar uma história emocionante, independente do resultado. A gente viu aqui, né? Todo mundo se emociona, todo mundo se emocionou. Vocês viram ali na Casa Brasil, vocês estão vivenciando isso pós-Jogos Olímpicos. Então, traz emoção, traz, talvez, atributos que outras celebridades que são escolhidas pelas marcas e que elas topam arriscar, por mais que seja feito todo um trabalho de análise, né, de risco, elas topam arriscar com outras celebridades muito mais do que com os atletas. E aí, entrando nas nossas dores, antes de entrar nos nossos resultados, a gente chama isso de flame to flame, que é só de 4 em 4 anos as marcas, ou, né, a pauta geral da mídia, com exceção de você, Gui, que sempre fala disso, vem abordar o que é o esforço que eles fazem, a superação que eles precisam ter para chegar lá. Ao mesmo tempo, eu também brinco, o Brasil, a gente tem o mito de ser um país monotemático esportivamente falando. O futebol não é. A gente vê não só em Paris, a gente já vê isso desde Rio, Tóquio, até um pouquinho antes. O brasileiro, ele não gosta de esporte, ele gosta de ganhar. Só que o único ambiente que ele se permite perder, entre aspas, é nos Jogos Olímpicos, porque o terceiro colocado ou o quarto colocado é um herói. O terceiro colocado desfila em carro aberto. Né? Você, segundo colocado, você viu aquela brincadeira, ó, bronze é ouro, né? Prata é ouro, ouro é ouro. O único ambiente que o brasileiro, então o público final de qualquer marca, se permite falar com orgulho de um terceiro colocado, de um quarto colocado, são os esportes olímpicos. O futebol, dependendo do seu time, se você chegar em segundo lugar, invadem o centro de treinamento para bater nos jogadores. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que trazer as marcas, trazer as agências como a Publicis, que a gente fez esse trabalho com a Medley há 2 anos, a gente começou de definição de território, define território. O COB, dentro do seu pacote de patrocínio, traz, em uma parceria com a Comissão de Atletas do COB, a CACOB, com valores pré-determinados, os atletas como as celebridades, os garotos propaganda, porque esse movimento integrado é muito mais positivo. Né? Nesse ciclo, em 2 anos, a gente teve mais de 100 iniciativas de marcas com atletas. Eu não falo que são 100 atletas, porque algumas marcas repetiram os atletas. Né? Acho que a Rebeca foi a principal, o Pio, a Ana Marcela, o Gabriel Medina, a Raíssa, talvez tenham sido 5 que, durante o ciclo, geraram mais apelo para as marcas. A gente já teve quase 70% de todos os 21 patrocinadores do COB patrocinando atleta. Foram, dos 286 atletas, foram mais de 100 iniciativas de marca. Então, já está chegando quase 50% do que estava acontecendo lá relacionado ao atleta tinha uma marca presente. Até porque existem limitações. A gente evita, a gente não chama de oportunidade, o oportunismo de uma marca que quer se associar a um atleta faltando 1 mês, a gente viu, para os Jogos. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para a marca, é ruim para o atleta, é ruim para o COB, é ruim para o movimento olímpico. E aí, respondendo a tua pergunta, os resultados em Paris, a gente realmente se esforçou ao máximo para mostrar para o Brasil que eles trabalham diariamente.
né, que os atletas precisam trabalhar diariamente para poder emocionar o brasileiro naquele momento. A gente fez, pela primeira vez na história, uma FanFest fora da cidade sede, foi no Parque Vila Lobos, foram 400 mil pessoas que visitaram em 20 dias a FanFest. Na Casa Brasil, em Paris, 120 mil pessoas. As redes sociais, mais de 1,3 bi de alcance, recorde de engajamento. Hoje somos o primeiro país entre os 205, passamos os Estados Unidos, né? A nossa medalha foi essa, é o que a gente pode fazer, a gente não tem talento como vocês. Fizemos, em parceria com a Play 9 e YouTube, uma iniciativa pela primeira vez com influenciadores, mais de 1,2 bilhões também de alcance, quase 100 milhões de engajamento. A soma disso tudo é o começo do trabalho de construção. Foram 15 novos patrocinadores para que as marcas olhem para a gente e falem, não é só naquele momento, é em todo momento até chegar o ápice desse ciclo de 4 anos. Agora, o nosso painel chama, né, exatamente, o papel das marcas na consolidação de uma geração campeã dos atletas brasileiros. Eu queria que o Caio e a Bia respondessem qual que é o papel assim, das pessoas que te apoiam. Às vezes não é marca, às vezes é um Bolsa Atleta do governo, às vezes é o próprio clube, né, que vocês recebem salário do clube de vocês. Queria saber qual que é o papel, porque ser atleta é muito caro, né? Vocês viajam 7, 8, 9 vezes por ano, ficam 6, 7 meses fora, isso tudo em euro, em dólar, competir é caro. A premiação na modalidade de vocês não é tão grande financeiramente. Assim, no tênis, o cara ganha... O Wimbledon ganha 5 milhões de dólares. O judô e o atletismo, vocês não têm essa premiação. Então, eu queria saber de vocês, primeiro da Bia, depois do Caio, qual que é o papel das pessoas ou das marcas que apoiam vocês durante todo o ciclo ou durante a preparação. São fundamentais. A gente sonha sozinho, mas para realizar a gente sempre precisa do apoio de outras pessoas. Não só das nossas famílias, dos nossos companheiros de treino, dos nossos técnicos, mas o clube em si, o Bolsa Pódio, no caso, que é o que eu recebo, que foram os primeiros, antes até mesmo da Petrobras, que me patrocinava já antes dos Jogos Olímpicos. Então, é algo fundamental, porque faz com que a gente possa focar realmente somente no esporte. Eu realmente vivo do judô, já vivo do judô há alguns anos. Então, se eu tenho a minha medalha de ouro olímpica, foi porque o clube, o Bolsa Atleta, agora, falando antes dos Jogos Olímpicos, né, a Petrobras, me proporcionaram poder focar somente no esporte. E isso é mágico, só que eu tenho muitos patrocínios agora, graças a Deus, pós-Olimpíadas. Sou muito grata a isso, só que a gente tem que pensar muito no antes. E o antes do resultado chegar? Como que a gente constrói isso? Acho que todo mundo tem sempre a visão de querer criticar o atleta, que às vezes não chegou, treina tanto e não consegue. Tá, mas o que esse atleta faz? Ele só treina? Ele treina, estuda e trabalha? Ou ele treina o dia inteiro, chega à noite, tem que se matar para trabalhar, para poder pagar um aluguel, para poder comprar um material da modalidade? Uma viagem do judô internacionalmente custa entre 15 e 20 mil reais, dependendo da competição. Ninguém chega numa Olimpíada sem estar no ranking, sem poder disputar a vaga. Eu mesmo já tive que pagar algumas viagens e realmente custa um absurdo. É muito caro. A gente não recebe tanto. Então, a gente foi juntando, planejando a viagem para poder pagar. Então, as marcas têm um efeito essencial na nossa carreira, porque a gente pode sonhar, a gente pode querer, só que sozinho a gente não chega. Então, as marcas precisam, sim, nos enxergar, não só após o resultado, mas na construção dele. O alto rendimento, ele é caro, custa tempo e tem adversário. Então, não é fácil, não chega a lugar nenhum sozinho. E a marca, quando ela acredita em você, estou dando um feedback aqui de atleta, é a oportunidade que você quer exercer o seu talento. E alguém está acreditando, está patrocinando essa oportunidade. Então, o atleta, às vezes, ele quer performar, e aí, quando a gente vai colocar
na prateleira ali os outros nossos adversários, aí você vai vendo tanto que o alto rendimento custa caro e ele tem um investimento, ele tem a estrutura, você vai vendo que, às vezes, não é só sua dedicação, né? São muitos detalhes de gestão que vão fazer você chegar nessa medalha. Os 5 segundos que eu fiquei lá em 2016, às vezes, era um detalhe de estrutura. E aí você tem que ver todo esses pilares que sustentam, e a Bia citou, né, a Bolsa Pódio, as Forças Armadas, o Ministério do Esporte, né, o Comitê Olímpico, aí as marcas. Como a gente tem uma visão do futebol, né, a gente pensa assim, o jogador ganha aquela fortuna. Aí o atleta, né, do esporte olímpico ganha aquela fortuna. Então, quando ele aposentar, ele está com a vida ganha e tal, e ele está só pensando em trazer resultado. Porque o esporte olímpico tem essa paixão de você querer fazer o resultado que você, poxa, eu descobri que sou bom em alguma coisa. Aí você quer na Olimpíada, você quer mostrar. E aí você tem que ter as oportunidades, aí tem que ter a preparação. A gente viu na pandemia a dificuldade como era como eu com uma grande competição sem ter me testado antes. Então, a gente ir para um país, fazer um circuito mundial, custa caro. Então, a marca vem para somar, né? Tem as consequências de ter esse benefício, de ter uma identidade junto com a marca, que é muito bacana, mas o atleta ali está pensando, poxa, essa marca está acreditando em mim. E aí, que as pessoas acham que a gente vai descansar, porque agora eu estou ganhando um dinheirinho aqui e tal. Não, na verdade, você fala, cara, essa marca acreditou em mim, ninguém acreditava, está muito bacana. Eu estou com muito mais responsabilidade, agora eu tenho que treinar em dobro. É assim que o atleta pensa. E aí, essa identificação que a gente precisa. E, às vezes, a gente bate na porta, né? Porque são muitas pessoas. Tem vários patrocinadores que não é financeiro. Nutricionista, fisioterapeuta, médico, que fala assim, não, você pode vir na minha clínica, eu não vou te cobrar. Isso aí ele já está ajudando. Então, são tantos fatores, para quando vê ali na TV por 1 minuto, o cara fala, brasileiro sempre amarelo. Né? Aí fala, poxa, cara, mas eu sei o tanto que eu me entreguei. Às vezes é suficiente, às vezes não é suficiente. Eu brinco lá o torcedor urso, né? Que ele inverna, né? 4 em 4 anos ele aparece para cobrar. E tem os apoiadores ursos também. Né? E a gente tenta falar, não, a gente quer mostrar nosso trabalho. Porque você vê o currículo de um atleta olímpico, ele não está brincando. Ele não se inscreveu para ser atleta e caiu na Olimpíada. Já vem uma jornada, mesmo que seja a primeira Olimpíada, você vai ver que é uma jornada que foi construída para aquele dia. Então, são esses desafios que a gente tem, financeiros e morais também. Só para complementar o que o Caio está falando, a gente está falando muito agora pós-medalha, né? Tipo, o que a gente precisa como que a gente consegue convencer a marca de que quantas Bias e quantos Cais podem sair desse novo ciclo? Quantos atletas podem se aposentar nesse novo ciclo? Quantos atletas podem aparecer? Então, em algum momento, a gente precisa também entender que 4 anos é tempo pra cacete. Nesses 4 anos, assim, você acaba começando um ciclo, Deus me livre e guarde, se machucando, voltando, não está no seu melhor, foi para as Olimpíadas porque é guerreiro pra cacete e ninguém viu isso. Então, existem algumas formas que as marcas têm de conseguir trazer essas histórias, que eu acho que o brasileiro é muito apaixonado por história, né? Então, quando você consegue personificar o atleta, tipo, tirar aquela ideia de que é um super-herói, uma super-heroína que não chora, não tem dor, não tem nada, você consegue trazer assim pro chão, tipo, cara, beleza, a Bia treina no clube, ela acorda às 7 horas da manhã todos os dias, está lá, porra, com a mão toda estourada, e aí ela chega em casa e o cachorro dela está querendo brincar e ela tem que levar o cachorro para passear. Então, as marcas, elas entendendo que existem histórias além do esporte para se contar, você tem uma abertura muito grande para você poder pensar coisas que fazem paralelo com seus ideais como marca. Então, eu volto naquela coisa que eu falei lá atrás, assim, sobre o resultadismo. Beleza, campeã olímpica de judô, medalha de prata, legal pra caralho, mas e a pessoa, Bia? Sabe? E a pessoa, Caio, o que eles fazem, sabe? Meio Globo Repórter, como se alimentam, como, sabe? Porra, tem muita coisa legal para fazer, não só ficar no resultado. E a gente volta algumas Olimpíadas para trás, assim, quantas histórias, do caralho a gente teve. A história do Darlan. Legal pra cacete, cara. E aí não tem mais nenhuma marca falando do cara, sabe? Tipo, tá tudo adormecido, é o apoiador urso, assim. Um monte de gente vem, suga,
E aí, beleza, essa aqui já deu, vamos para a próxima, sabe? Quem vai ser a próxima Bia da próxima geração? Quem vai ser o próximo Caio do novo ciclo? Então, a gente também, como consumidor, e eu me coloco no papel de consumidor também, é ficar atento a quais são as marcas que realmente estão fazendo o ciclo de 2028 e quais marcas estão surfando o hype da Olimpíada passada. Acho que até pegando esse gancho, acho que, enfim, estamos aqui numa comunidade de pessoas que vão ter ideias sobre isso. Então, acho que em alguma esfera, como que todos nós vamos pensar, enfim, propor e tudo mais. Mas eu acho que também fica uma dúvida mesmo, assim, do quanto que vocês também não sentem que quando a gente propõe coisas, e daí é papo real, assim, para a gente chegar... Acho que o objetivo aqui é a gente chegar com 2028 com mais atleta. Então, pensando nisso, quanto que vocês acham ruim quando as marcas tentam entrar nesses outros âmbitos da vida de vocês, assim? Então, assim, tem a família que vem junto, tem o cachorro, tem o seu horário fora do seu horário comercial, do treino. Quanto que isso, para vocês, também é uma barreira para as marcas se conectarem nesse lugar? Ou tudo bem e a gente vai chegando no meio do caminho, assim? Porque eu tendo a concordar também que passa um pouco por o lugar da história inteira. E né? só para complementar o que você está falando, assim, o período de treinamento olímpico, que é onde vocês mais vão aparecer, aqueles 3, 5 meses antes das Olimpíadas, que você não vai parar de treinar para fazer uma campanha publicitária, né? Desculpa, eu sei que a pergunta é direcionada para a Bia e para o Caio, mas acho que esse é um ponto fundamental, já que estamos em um ambiente... Eu sou velho, então eu chamo ainda de publicidade e propaganda, ao qual, antes de ir para o esporte, eu fiz parte durante 15 anos em algumas agências. E é uma crítica construtiva. As agências ainda, elas, de novo, preferem arriscar, porque tudo é um risco, né? Numa campanha publicitária, num planejamento estratégico de posicionamento de uma marca, tudo é um risco. Pode funcionar, pode não funcionar, pode ter, né, os seus obstáculos ali que às vezes não foram nem mapeados. Elas preferem arriscar em outros segmentos vamos chamar de garoto propaganda também, para acusar a idade, e não olham para esse segmento dos atletas olímpicos. A Bia falou antes. Você também era Petrobras? Petrobras foram 45, se não me engano, 45 atletas apoiados. Isso custa muito dinheiro. Devia custar mais. No próximo, tomara que sejam mais atletas com investimento maior. A história do Caio de 4 ciclos olímpicos, o projeto social, a história da família, né, todo esse envolvimento, tem muito mais atributo, sem sombra de dúvida, que gera emoção do que os outros segmentos que as agências fazem as suas pesquisas de atributos, que tem a ver com os atributos da marca. Eu acho que falta um pouco de olhar, e nesse aspecto, nem os jogadores de futebol no Brasil, até, né, por uma questão de um risco maior, são tão associados às marcas. E as agências desconhecem, entrando antes da Bia responder, as agências desconhecem o ambiente esportivo. Eu vi casos não foi a Publicis nem a Medley, nesse ciclo de marcas falando, mas não dá para chamar, o atleta estava aqui a 1 hora da final olímpica, em Paris, a gente precisa fazer um filme que encerra a campanha que vai ao ar, na TV aberta, não dá para chamar ele 15 minutinhos para pegar um take? Aí você fala, não dá. Aí a marca fala, tá vendo? O esporte não dá, é muito restrito, a gente não pode nada, mas eu vou usar merda aí, tá? Porque tá mais na cabeça. Como bom exemplo, o Rodrigo Hilber, ele poderia fazer um intervalo de 15 minutos na gravação do programa dele na GNT para fazer esse take para o filme, porque é temporal. O filme vai ao ar no último dia dos Jogos Olímpicos. Não existe essa restrição. A gente abre a porta, pode... A Areninha, a Seleção Brasileira de Ginástica Feminina, treina ali no ambiente de treinamento do COB. Quantas marcas foram gravar com a Rebeca, com a Flavinha, com a Jade? Quantas marcas foram gravar dias antes delas embarcarem para Paris? Então, é um ambiente que, sim, não tem as restrições, desde que seja algo que possa ser... minimamente, né, responsável e que não atrapalhe aquilo que é o principal, que é o core da atividade deles, que é a performance. Eu não posso tirar o Caio, desconcentrar ele um dia antes para falar que tem uma marca que quer fechar com ele, que eu falei ali que tem, a gente não vai dar o spoiler aqui.
que a gente vai anunciar, acho que daqui 30 dias, mas tem que ser minimamente responsável, mas não é um ambiente restrito. Pode fazer as coisas que as marcas querem fazer para gerar um buzz, para gerar algum tipo de impacto digital momentâneo, mas com o mínimo de responsabilidade. Acho que você falou tudo. Não, acho que em relação ao dia a dia do atleta, acho que é muito pessoal. Tem atletas que estão acostumados a mostrar mais da vida fora dos treinos, da vida em casa, da vida com a família. Eu não sou esse tipo de atleta. Estou aprendendo a ser. Para mim ainda é muito difícil. A rede social ainda é um bicho do mato para mim. Antes era só meme e fofoquinho o dia inteiro. Então, ficar gravando, bom dia, pessoal, tô indo pro treino, super feliz. Não, gente, desculpa, não acordo 6 horas da manhã feliz para ir treinar. Não consigo estar radiante 6 horas da manhã. Então, eu quero trazer esse lado do público, esse olhar para o atleta, mas não como super-herói, vamos juntos 6 horas da manhã. Não, eu como todo mundo, ninguém aqui adora 6 horas da manhã, pegar trânsito, tudo parado, chegar no clube para achar uma vaga, uma luta, chegar lá, fazer força por 2 horas, sair machucado, sentindo dor. Mas eu quero trazer esse olhar mais de empatia. Nós não somos umas máquinas, nós não somos indestrutíveis. Pelo contrário, nós somos seres humanos. O que eu choro no treino, no meu dia a dia, é sacanagem. Eu choro o tempo todo. Leandro é testemunha disso, porque é ele que me faz chorar. Então, acho que é muito pessoal essa questão do dia a dia com os atletas. Eu acho que, em questão da gente precisar de patrocínio, a gente acaba abrindo mais esse nosso lado, porque a gente realmente quer, a gente realmente precisa. E o que mais mostra hoje é a rede social. Quem tem mais visualização, quem tem mais seguidores, acaba ganhando as marcas. Então, a gente acaba se doando, se mostrando mais por esse lado. Só que, realmente, acho que todo mundo tem que ter um pouco mais de responsabilidade com a nossa carreira. Porque a gente não vai voltar a ter 15 anos de novo para poder curtir, para poder sair da escola, tomar um sorvete. Não, sair da escola é correndo para o treino. Não tinha a opção de ficar batendo papo de resenha após aula. Então, assim, essa aqui é a nossa vida. Por mais que a gente precise de patrocínio, a gente não vai abrir mão de uma vida inteira por 15 minutos de um take antes de uma final olímpica. Isso é um absurdo. A gente está assim, disposto a nos doar. Acho que assim, no nosso dia a dia, a mostrar um pouco mais, a se abrir. Você tem um descanso tal dia numa folga, topa gravar 10 minutos? Tamo junto, tô contigo, vamos lá gravar, vamos mostrar sua marca, vamos falar que a gente está junto nessa. Mas, em competição, acho que as marcas têm que ter mais responsabilidades com a vida alheia. Assim. Eu sei que a sua marca é muito importante, mas isso aqui é a nossa vida, é o nosso sonho. Caio? A rede social tem dado um espaço bem bacana. Na minha primeira Olimpíada lá não tinha nada disso aí. Era tudo. Então a gente vê esse espaço. Eu acho que tem um limite de mostrar, né? Nós não somos influencer da palavra que veio da rede social. Nós somos inspiração, né? E aí mostrar o dia a dia que de herói, né? A gente tem muito da pessoa comum também. E eu acho que isso é legal, porque a gente vai inspirando esse dia a dia, esse trabalho, vai mostrando, e a rede social é essa ferramenta, e eu acho que é legal a gente mostrar. Às vezes as pessoas acham que é porque a pessoa é tímida e não quer mostrar o lado da vida dela, mas é porque é muito difícil você processar todo o treinamento, toda semana, e você tem que descansar, ter musculação e lembrar de entrar na academia filmando. Esses são os desafios. Mas feliz, né? E feliz. E feliz, ó. Então, assim, mas quando você alinha com a marca, isso é legal, porque ela te ajuda também. Cara, quando acontecer isso e tal, criar essa narrativa, é muito legal, porque é importante, e as pessoas gostam dos bastidores, né? Como é que esse atleta, porque não é todo mundo que vê, né? Não está na TV, por exemplo, só tem ali quem segue. Eu acho que a rede social trouxe isso, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Tanto quando fala publi, né? Vamos fazer uma ação, mais um recurso que nós ganhamos de apoio. Então, eu acho legal,
Eu acho que eu não conheço nenhum atleta que fala, não gosto. É que tem a dificuldade mesmo de você lidar com treinamento, competição e ser o blogueiro, entendeu? De mostrar aquilo. Mas se você alinha com a marca direitinho, você consegue mostrar até que ponto você gosta de mostrar, que não perder a sua concentração, né? De falar 15 minutos antes ali da... Não tem nem acesso ao atleta 15 minutos, nem o pai, eu acho, que consegue. Espero que ninguém nunca tenha pedido isso para vocês. Imagina convencer o presidente dessa empresa que a gente não tinha... Não, o COB não pode chegar. Não pode. Nem o presidente do COI pode chegar e tirar o atleta ali da concentração. E tem regras também, né? Tem regras dentro desses grandes eventos. Sim. Nos Jogos Olímpicos tem a regra 40. Regra 40. Né? Então, a gente não pode... o cara quer mostrar a cueca ali que tem a marca, tem que tomar até cuidado. Não associar os anéis olímpicos a alguma outra marca. Então, tem um monte de cuidado que a gente tem também durante os Jogos Olímpicos que o atleta tem. E aí tem que ser tudo bem alinhado. Se for combinado, o que um atleta mais sabe é seguir regra, cara, de fazer. Então E com disciplina, né? com disciplina. Então, e pertencimento. Então, acho que é legal. Conversado da medalha. Boa. Eu tenho uma pergunta, na verdade, para você também. Mas acho que é uma reflexão coletiva, que acho que, enfim, se a gente perguntar para todo mundo aqui e falar quem acha que tem que ter mais atleta, mais patrocínio para as próximas Olimpíadas, eu duvido que alguém vai dizer que não. Eu acho que todo mundo quer. Então, acho que é mais uma questão de como a gente vai fazer isso. E a sensação que eu tenho é que quando a gente... E daí eu acho que por isso que a minha pergunta é muito direcionada a você também, que está dentro da mídia, eu vejo uma influenciarização do mundo. Assim. Então, na política, quem não é influencer não vai ser, talvez, tão bem votado. A mesma coisa no esporte. Como que você, que está dentro dos meios mais tradicionais de mídia, você entende que a gente pode promover mais reflexão para que a gente não fique só dependente das 6h30 tá pago ou qualquer coisa assim? Sei lá, você vê algum caminho? Você que vê isso de perto? Está cada vez mais difícil o caminho, né? Porque todo mundo fica mais tempo até na internet do que na TV. Então, às vezes o cara fala que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, é muito mais importante do que estar na TV com a marca, assim. Então, a gente da TV, né, a gente está perdendo espaço e está tentando descobrir ainda como é que a gente vai se encaixar nessa, não é nem nova tendência, nessa tendência que existe agora. Às vezes a rede social do Sport TV, daqui a alguns anos, vai ficar mais importante do que o próprio canal. Então, é muita coisa para se refletir, e a gente vai atrás das pautas dos atletas também pelas redes sociais. Então, por exemplo, teve, por exemplo, o Grand Slam de judô esse fim de semana. O Brasil levou uns atletas mais jovens, tal, ninguém que estava na Olimpíada estava nesse Grand Slam. Pô, mas a gente teve medalha. Vou buscar quem que é. Eu vou na rede social. Na rede social do atleta e vi lá que teve medalha nas 70 quilos hoje. Enfim, foi buscar o atleta e buscar quem que é esse atleta. Ele é do Flamengo. Ele já faz isso. Aí a gente começa a ver que na rede social o cara é mais desenvolvido, é mais engraçado. A gente começa a falar, pô, esse cara talvez seja um bom personagem. Outro dia a gente viu no Grand Slam de judô também, um cara da categoria acima de 100 quilos, que tem um bigode estiloso e tal. A gente, cara, esse cara já é mais engraçado, já tá... Então, a gente também está começando a se pautar pelas redes sociais, porque é onde a gente busca quem é o atleta. A gente vê os novos resultados saindo, a gente vai na rede social para ver. A gente teve um Mundial Júnior de Judô, o Brasil ganhou um monte de medalha. Pô, quem é a Cici, que ganhou medalha de ouro com 16 anos, medalha de bronze com 16 anos no Mundial Sub-21? A gente foi atrás, foi buscar. Então, acho que a gente está tentando entender um pouco, mas a gente se baseia muito nas redes sociais para ir atrás dos atletas atualmente. A gente tem 6 minutos para terminar. A gente queria abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para qualquer um dos 5 aqui, pode. Eu levo o micro. Ela vai levar o microfone. Boa noite. Primeiramente, um prazer poder estar aqui falando com vocês. Eu sou ex-atleta, eu joguei uma época da minha vida federação, e eu sempre percebi que eu jogava no Corinthians, handball, e a gente, anos acima de meninos que jogavam futsal, eles já tinham uma ajuda financeira, a gente nunca teve muito nada. E quando eu decidi fazer publicidade, eu sempre pensei em voltar um pouco mais para o lado do esporte, por gostar.
E hoje ficou muito assim uma reflexão que eu queria perguntar até para você, Ju. Foram muitas questões aqui e eu fico pensando, como que você vê para os próximos passos, aí, os próximos 4 anos, a gente conseguir, no meio da publicidade, não esquecer esses atletas, porque é o que acontece. De 4 em 4 anos, todo mundo aparece, todo mundo quer torcer, mas e o restante do ano? Todo ano tem mundial, todo ano tem competição, então tem Pan-Americano também, que as marcas às vezes pouco se importam. Então eu queria perguntar mais para você, o que você acha que a gente, aqui que é publicitário, pode fazer? Eu acho que a primeira coisa é a gente é um negócio, né? E o esporte é um negócio muito bom. Toda vez que a gente entra lá no TGI ou qualquer ferramenta da vida, a afinidade é alta. Então, eu acho que a gente tem que envelopar bem essas histórias e mostrar como que isso vai endereçar os KPIs, os objetivos dessas marcas. E eu acho que a gente não pode muito desistir. Assim, por exemplo, acho que aqui tem o pessoal que trabalhou comigo em Braskem com Paralimpíadas. Eu acho que eles se engajaram muito mais, porque era esse o assunto, do que muitos outros assuntos. Então, eu acho que a gente precisa não perder de perspectiva de que é um negócio. Qual é o negócio que a gente vai gerar? Como a gente vai trazer esses resultados? E eu acho que dá o mesmo trabalho defender o sertanejo, o futebol e qualquer outro esporte. Como que a gente vai encontrar esses ângulos e vai tentar. E daí a gente vai receber talvez 1, 2, 3, mas acho que uma hora a gente emplaca bons projetos. Acho que é pela perspectiva do negócio, na minha visão. Eu queria complementar o que você falou, que a gente também fica muito preso, às vezes, a esportes tradicionais, né? Então, judô, futebol e por aí vai. Eu estava conversando com o Caio ali nos bastidores, assim, falei, cara, talvez 100 pessoas se matricularam numa academia de judô para fazer porque viram a Bia. Quantas pessoas se matricularam em algum... Eu não sei nem o que é, uma academia, alguma coisa assim, para começar a fazer marcha atlética. Assim, como que o teu sucesso vai fortalecer a tua modalidade, né? Eu acho que as marcas também precisam entender isso, que quando a gente está falando sobre a modalidade como um todo, a gente não está personificando a modalidade no Caio ou na Bia, né? A gente está falando que existem várias e várias e várias pessoas que podem levar isso além do negócio. É um negócio, é muito lucrativo, mas da mesma forma que nós, publicitários, vendemos medicamento, a gente também vende um sonho olímpico de alguém, né? Então, a gente está trazendo o sonho de uma pessoa para uma marca e essa marca não pode brincar com o sonho dessa pessoa. A marca tem que apoiar e ela não pode simplesmente sumir em algum momento. Então, esse é o tipo de reflexão que eu acho que é muito importante para a gente, como publicitário. Foi o que a Bia falou, assim, são pessoas, gente. Tipo, a marca que chega ali e fala assim, a marca X virou e falou, Caio, toma aqui, ó, 200 pau aqui, tu vai teu próximo ciclo, tal, por ano, pá, não sei o que lá. E essa marca simplesmente rompe o contrato com ele porque teve uma reformulação de budget lá e mudamos a estratégia da marca. E a programação do cara? E a programação da Bia? A gente não pode brincar com o sonho de ninguém. Pô, quando a gente está falando de um atleta olímpico, então, pouquíssimas pessoas sabem o sofrimento que eles têm. Então, esse é o tipo de reflexão que eu acho que a gente tem que levar, sair daqui com isso na cabeça. Como que a gente, como publicitário, como marca, pode não só melhorar o sonho dos atletas, como das pessoas que estão procurando um esporte. As pessoas estão procurando alguma coisa nova para se inspirar e levar isso um pouco mais adiante. Mas posso... Posso complementar com o feedback do atleta? Eu acho que tinha que andar junto, a mídia junto com a publicidade, porque não existe só a Olimpíada, né? Tem as demandas por temporada que você consegue cultivar esse público, né? A gente sabe isso dentro do futebol lá, quando as eliminatórias elas duram 3 anos e ali de alguma forma eles conseguem fazer de uma forma competitiva, que você consome aquilo como um torneio para na Copa do Mundo ser o grande, né? E nós temos ainda mais, que o futebol só tem um amistoso ou eliminatórios, né? E tem uma Copa, né? Uma Copa América e tal. Nós temos o circuito mundial, né? Tem Grand Slam, tem Sul-Americano, Jogos Pan-Americanos. Por exemplo, 2022 teve os Jogos Sul-Americanos. Já tinha que fomentar isso. Aí vem Jogos Pan-Americanos em 2023. Você já conseguiu 2 anos, já vem um ano olímpico, né? Tem os mundiais que são do mesmo nível do que olímpicos, adversários, tem toda essa pauta. Então, usar isso tudo e criar essa narrativa que chega ali em 4 anos, todo mundo viu e ali, daria. Porque, às vezes, pausa um pouquinho e aí parece que ninguém fez mais nada. Tanto que as pessoas perguntam, você vai aposentar?
Ou você vai competir com o ano de novo. Você vai estar em Los Angeles, aí, calma aí, ainda tem coisa ano que vem. Tem coisa esse ano, imagina ano que vem. Então, as pessoas não sabem. E aí a gente precisava de uma discussão bem maior, né, dessa cultura esportiva, para que pudesse alinhar essa narrativa durante um ciclo todo. Né? A gente fala que realmente o esporte olímpico não para. Hoje, por exemplo, quem quisesse assistir, teria que ir atrás, alguns eventos a TV mostra, outros eventos tem na internet, mas hoje teve Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, com a Patrícia e Duda jogando. Teve Grand Slam de Judô, com a nova geração do judô ganhando medalhas. Teve Sul-Americano de Cricket, que agora virou olímpico, o Brasil foi campeão. A gente tem torneio de boxe na Finlândia, que os atletas brasileiros estão disputando atualmente. As finais dos campeonatos estaduais de vôlei, a gente vai ter a Superliga começando na semana que vem. O NBB começou agora nessa semana, a Liga Nacional de Basquete. O futebol feminino está rolando, o Campeonato Brasileiro acabou outro dia. Tem torneio de hipismo rolando na Europa. Então, assim, quem quiser assistir tem que ir um pouco atrás, porque às vezes a TV não mostra, é meia culpa nossa também, que eu trabalho na Globo e no Sport TV. Mas tem esporte olímpico acontecendo o ano inteiro. Semana que vem vai ter um evento de um monte de modalidade. Ano que vem a gente vai ter 47 campeonatos mundiais espalhados pelo ano. Em janeiro tem o de handball, o de atletismo é em setembro, o de judô, se não me engano, é em maio, junho, mas enfim, todas as competições vão ter campeonato mundial e tem um circuito antes. Então, o esporte olímpico não para, está sempre rolando coisa, não é só em 2028 que a gente vai ver todos esses atletas, eles vão estar competindo aí durante todos esses 4 anos. Eu vou correr o risco de ser cancelada. Mas o objetivo é um só. O objetivo é a gente ter mais esporte sempre nas marcas. Eu sou ligeiramente contra o ponto de que é sobre também a vida. É também a vida dos atletas. Mas a sensação que eu tenho é que a gente precisa deixar isso mais acessível. Acho que as marcas encontram muitas barreiras e a gente pode ficar aqui horas dizendo o quão ruim é o fato de que elas encontram barreiras, e jamais estou falando sobre os 15 minutos antes da competição. Mas, assim, se você teve um patrocínio, um atleta de base teve um patrocínio de 3 meses, isso ajudou alguma coisa e alavancou algo, isso vai dar resultado e ele vai voltar lá e vai fazer mais depois, ou outro vai ter visto. Então, assim, eu acho que a minha reflexão para geral, que quer ter mais esportes, eu acho que será que a gente não consegue propor ciclos menores e resultados, e a gente vai colhendo isso e vai transformando e vai vendo esportes que são menores também ganhando protagonismo em cima do resultado. Assim, acho que é talvez uma visão mais pragmática, mas que tem o objetivo de só ter mais esporte dentro das marcas, porque isso gera retorno para a gente como sociedade. O tempo está piscando ali, esgotado, mas a gente se conheceu, eu e a Juliana, numa iniciativa do COB, quando a gente lançou esse programa de patrocínio, que é um movimento integrado, que envolve... Esse ecossistema olímpico é muito complexo. O futebol é muito mais simples. Vai lá, coloca a tua marca na camisa, você tem 70 jogos por ano, eu trabalhei no Corinthians, eu sei o quanto isso é benéfico, 70 jogos por ano numa audiência na TV ainda aberta, no canal que gera mais audiência, você tem um retorno sobre o investimento, se tratando de negócio, muito simples. Tem risco, mas tem a mídia tem que se integrar. Eu não reparava quando eu me beneficiava disso no futebol. Você liga a televisão no seu canal com grandes jornalistas das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias a discussão é sobre a mesma coisa. Será que não dava para abrir 1 hora para falar de handball? Será que não tinha se tivesse isso, uma marca não ia se interessar por se apropriar desse território inteiro do handball, que termina num pico, que são os Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira de Handball? A gente se conheceu, eu também tinha esse diagnóstico. O COB, o movimento olímpico, é muito distante do mercado anunciante, das agências. A gente envelopou de um jeito que fosse mais simples, com as propriedades que fossem mais valiosas ou valoradas pelo mercado. A gente falou com 250 empresas. Foi o recorde de patrocinadores da história do COB. A gente saiu de 6 para 21. São 15 novos, poderia ser 30. A gente falou com as principais agências. A gente foi na Publicis, a gente apresentou o que é o movimento olímpico para todos os planejamento, atendimento, não sei quais são os nomes bonitos hoje, né? Negócios, tal, olhassem e falassem, caramba, isso tem a ver com a minha marca. Se eu coloco na Octagon, a gente fez a mesma coisa, apesar de vocês terem muito mais conhecimento por serem do esporte. Como que eu faço para essas marcas escolherem, através de TDI ou não, através de
uma campanha mais ousada, um esporte que hoje não tem o patrocínio, porque se o esporte tiver, o atleta vai se beneficiar, a federação, o clube, a confederação, o movimento como um todo. Então, acho que é um trabalho, uma provocação que a gente tem que começar agora, a gente já está preparado para 2028, de ir bater na porta de todo mundo, bater na porta de vocês aqui do mercado e falar, olha, dá para fazer assim, é simples a partir do momento que você conhece e dá para escolher, dá para ser esse, dá para ser o atleta, o esporte, o campeonato, o sul-americano, o pan-americano. Cara, é muito valioso. O trabalho que eles fazem e a vida real é impressionantemente diferente de qualquer outra iniciativa de marketing, de comunicação. A Big Brother, o Rock in Rio, a Novela 3, o Fantástico. É impressionantemente diferente, porque mexe com a vida real, mexe com emoção, mexe com inspiração, diferente de qualquer outra ferramenta ou qualquer outra iniciativa. Basta a gente provar isso. E só trazendo o último exemplo, é mais barato. Se você for pensar quanto custa um patrocínio no Flamengo, você pode distribuir esse dinheiro muito melhor em outros esportes. Não é mais, hein? Agora a gente anunciou maior que o do Flamengo. Desculpa. Então, é assim, não é mais tão barato mas pensa assim. só, se você, vale muito o que eles fazem. Se você consegue pegar o dinheiro de mídia investido num grande clube, você consegue pulverizar. E aí é só uma reflexão que aí eu vi ontem isso e me deu uma crise existencial assim, de idade, que tem mais de 10 anos que teve aquela campanha da Topper, que é o rugby ainda vai ser grande. E todo mundo lembra. Então, assim, se você for parar para pensar, você pode abraçar um esporte, você pode abraçar coisas, se a campanha for boa, se a ideia for boa, vai perdurar. Eu acho, viu, Guilherme, claro. que a internet... Desculpa, posso perder essa oportunidade. Eu acho que, respondendo ela, eu acho, a Juliana, a internet vai ocupar esse espaço, você está falando aí do Sport TV, porque dentro do streaming, você tem um canal com 10 esportes. E eu acho que esse vai ser o espaço que a gente, quando liga a TV lá e fica de 9 horas da manhã até 10 horas da noite falando de uma coisa só, ou de uma polêmica acontecendo no final de semana, uma arbitragem, eu acho que o streaming vai roubar esse espaço e eu acho que os atletas vão ser beneficiados, porque começa sempre com um familiar assistindo, né? Não tem uma grande massa. Que ele vai clicar ali no canal, consigo agora ver meu filho competir, meu primo, tá? E isso vai ganhando mercado. Eu acho que é aí que a solução de achar, essas marcas vão achar espaço para aparecer, porque os streams vão dar mais essa oportunidade para o esporte olímpico aparecer também. Nesse ciclo eu acordei 3, 4 da manhã, muitas vezes para ver seu circuito mundial na República Tcheca, Polônia, e ver os grandes slams e Grand Prix da Bia, muitas vezes no Japão, mas muitas vezes na Europa também. O tempo está esgotado, gente. Queria agradecer muito ao Felipe, ao Gustavo, ao Caio, à Bia, à Juliana. Foi muito bom bater esse papo com vocês e falar de Olimpíada e lembrar que o esporte olímpico não para nunca. As Olimpíadas acabaram um mês passado, mas o esporte olímpico segue o tempo inteiro acontecendo, muita coisa rolando. Valeu, gente. Muito obrigado.